Se você acredita que a Terra é um planeta sem mistérios, prepare-se para mudar sua opinião em breve. Durante anos, os cientistas têm lutado para explicar sons bizarros, alguns que se repetem e outros que foram ouvidos apenas uma vez, que preenchem a atmosfera do nosso planeta. De zumbidos desconcertantes a explosões sonoras preocupantes e até bloops. Sim, bloops. O ar está literalmente cheio de fenômenos acústicos estranhos. E a maioria desses sons ainda deixa os pesquisadores coçando a cabeça. 1. O upsweep, do inglês curva ascendente. Esta longa sequência de sons foi registrada pela primeira vez em 1991 no Oceano Pacífico. Uma das coisas mais incomuns sobre esse sinal é que ele continua mudando, como se estivesse tentando confundir ainda mais os pesquisadores. Assim como algum uivo sobrenatural, ele varia de frequências altas para baixas e depois volta, e você pode escutá-lo melhor na primavera e no outono do que no inverno e no verão. Mas por que o upsweep? É simples, o som viaja do fundo do oceano para a superfície dele, como se estivesse fazendo uma curva ascendente. Os cientistas têm uma teoria que explica esse fenômeno, e é a atividade dos vulcões submarinos. A lava quente que está derramando na água gelada do oceano poderia, teoricamente, criar esses ruídos, mas ainda não há provas sólidas disso. 2. Aeromotos. Você não precisa viajar para uma determinada parte do mundo para ouvir um aeromoto. Explosões sonoras misteriosas estremecem os céus em todos os lugares, dos Estados Unidos até a Índia e o Japão. Curiosamente, esse fenômeno sonoro ocorre principalmente perto da costa ou de um grande corpo de água. Estremecendo vidro e janelas, os aeromotos podem se assemelhar a aviões militares, ultrapassando a barreira do som, exceto pelo fato de que as pessoas começaram a ouvir os primeiros aeromotos em 1824. De qualquer forma, há outras explicações para essas explosões misteriosas também. Por exemplo, os cientistas acreditam que perto de uma costa, aeromotos podem ser causados por enormes ondas batendo contra as rochas. As dunas de areia, aparentemente, também podem ser responsáveis por tais barulhos ensurdecedores. Outras teorias incluem meteoros entrando na atmosfera, erupções distantes de vulcões, rachaduras na Terra causadas por terremotos e até mesmo gás saindo de aberturas subterrâneas no mar ou no fundo de um lago. 3. O som do apocalipse. Em diferentes países do mundo, as pessoas ficaram paralisadas de medo depois de ouvir sons de trompetes sobrenaturais que pareciam vir do céu. Moradores da Rússia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Alemanha e das Filipinas já ouviram esse barulho de arrepiar desde que foi registrado pela primeira vez em 2008. Até recentemente, ninguém conseguia entender a origem dos sons, mas hoje em dia, a NASA afirma que não há nada a temer. O ruído pode ser um som natural do nosso próprio planeta. Normalmente, é silencioso e, portanto, inaudível para o ouvido humano. Mas quando fica mais alto, o resultado são sons de trompete que assustam as pessoas ao redor do mundo. 4. Zumbido de Bristol. Começou nos anos 70, quando centenas de habitantes de Bristol começaram a reclamar de um ruído bizarro, audível apenas à noite. O barulho era um zumbido baixo, e ninguém conseguia identificar ou rastrear a origem do som. Mas o mais estranho sobre o barulho foi que um dia ele parou tão abruptamente como começou, mas não antes de as pessoas em outras cidades, por toda a Grã-Bretanha, terem escutado sons parecidos. Algum tempo atrás, o som misterioso retornou. Em 2015, um grupo de cientistas franceses afirmou que havia resolvido o mistério do zumbido de Bristol. Os cientistas afirmaram que a culpa era das ondas, que faziam o chão do oceano vibrar. Mas apesar de isso parecer uma boa explicação, ainda não explica por que o som aconteceu apenas por alguns anos e nem por que ele voltou. 5. O zumbido de Taos. Se você alguma vez for à cidade de Taos, no Novo México, não permita que outro fenômeno estranho e inexplicável o faça fugir para as colinas.
Esse fenômeno é um leve zumbido de baixa frequência que ecoa no deserto e irrita os seus nervos. Ainda mais estranho é o fato que apenas 2% das pessoas que vivem em Taos ouvem esse barulho, mas para aquelas que o escutam, é uma tortura sem fim. Além disso, todos descrevem o som de uma maneira diferente, de um zumbido silencioso a um zumbido sinistro, ou até mesmo como um zumbido persistente. E enquanto algumas pessoas acreditam que o zumbido de Taos seja o resultado de acústica incomum, outras suspeitam de um caso sério de histeria em massa. Ninguém localizou a origem do zumbido ainda. 6. O apito. Você já ouviu esse som irritante quando uma chaleira de água fervente está apitando que é hora de fazer uma xícara de chá? Bom, então você pode imaginar como é o apito. Mas, mesmo que não seja tão desagradável quanto alguns outros sons inexplicáveis, isso não o torna menos misterioso. Além disso, o apito é muito indescritível. Em 1997, apenas um microfone subaquático foi capaz de capturá-lo e, portanto, os pesquisadores não conseguiram identificar a origem do ruído. A causa mais provável deste som incomum é uma erupção de um dos vulcões submarinos, mas, mais uma vez, os cientistas não têm provas suficientes para ter certeza. 7. O bloop. Vamos admitir, o apelido desse ruído faz com que ele soe muito menos assustador do que realmente é. Ele imitou o ruído criado por animais marinhos, mas seu volume foi tão grande que nenhuma criatura viva conhecida pela ciência seria capaz. Quando o bloop ocorreu, os microfones submarinos conseguiram gravá-lo a uma distância enorme de 4.800 quilômetros de distância. Um dos mais poderosos e famosos sons inexplicáveis em nosso planeta, o bloop, foi gravado em 1997 pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos e durou aproximadamente 1 minuto. Começou como uma vibração baixa e gradualmente subiu em frequência. Há rumores de que o barulho poderia estar ligado ao monstro fictício meio-polvo, cujo nome eu não consigo pronunciar, mas vou tentar. O Cthulhu, ou alguma outra criatura colossal de águas profundas com um nome mais fácil. Mas se você não acredita em monstros, a ciência tem outra explicação: a ruptura de um iceberg. Acontece que gelomotos gravados no mar de Escócia lembram tanto demais o misterioso bloop. 8. Slowdown, do inglês desacelerar. O Slowdown foi gravado pela primeira vez em 19 de maio de 1997, não muito longe da Península Antártica. Os sensores localizados a quase 5.000 quilômetros de distância conseguiram detectar esse som. O ruído tem um nome curioso, porque geralmente dura cerca de 7 minutos, diminuindo gradualmente em frequência. Ao longo dos anos, esse som se repetiu na mesma região, e isso fez os pesquisadores acreditarem que os icebergs à deriva, que atingiram o fundo do mar e pararam bruscamente, poderiam ser a fonte do estranho fenômeno. Por outro lado, há novamente aqueles que culpam uma lula gigante por assustar as pessoas com esses efeitos sonoros. 9. A baleia mais solitária. Este som é muitas vezes chamado de baleia 52 Hz, porque o animal que o cria faz o seu chamado a uma frequência única para estas criaturas, 52 Hz. Quando você ouve esse barulho, soa como uma nota muito grave. Ao mesmo tempo, é muito maior que a frequência normal de um chamado de baleia, que registra entre 10 e 40 Hz. Curiosamente, os cientistas têm escutado a baleia mais solitária do mundo há décadas, mas não conseguiram descobrir sua localização precisa. Ninguém sabe se o mamífero é macho ou fêmea, qual é a sua espécie ou se o animal ainda está vivo. Afinal, o último chamado foi gravado pela última vez em 2004. Oh. (10) Júlia. Quando você ouve esse barulho pela primeira vez, pode pensar que alguém está choramingando ou murmurando à distância. O estranho som foi ouvido pela primeira vez em 1º de março de 1999 e foi tão alto que toda a rede de microfones subaquáticos do Oceano Pacífico Equatorial conseguiu registrá-lo. Os cientistas afirmam que o som pode ter sido feito por um iceberg na Antártica que encalhou,
Mas que tamanho deve ter esse iceberg para criar tanto barulho? 11. Tempestades de Júpiter. Quando a sonda Juno da NASA se aproximou de seu destino, Júpiter, em 4 de julho de 2016, ela registrou uma mistura bizarra de sons estridentes e barulhentos. Essa cacofonia não pararia por mais de 2 horas, a quantia de tempo que a Juno levou para cruzar a fronteira do campo magnético super forte do planeta. Os astrônomos acreditam que os sons podem ter sido gerados por ventos supersônicos vindos do Sol, ou pela colisão dos campos magnéticos de Júpiter. No entanto, essas teorias ainda precisam ser provadas. E você? Juno? Eu também não. 12. Um buraco negro cantante. Não só os astrônomos confirmaram que os buracos negros podem cantar, mas eles realmente encontraram um que está fazendo isso há 2 bilhões de anos. É um buraco negro supermassivo, localizado a aproximadamente 250 milhões de anos-luz do nosso planeta. Os cientistas dizem que o buraco negro está apresentando a sinfonia mais longa conhecida pela humanidade. Essa sinfonia está sendo tocada na nota mais grave do universo. E se é tanta gravidade assim, bom, eu aposto que é um si bemol. E quanto a você, já ouviu sons bizarros que não consegue explicar? Nos conte nos comentários abaixo. Se você aprendeu algo novo hoje, então curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas ei, tá tentando alcançar o si bemol inatingível? Temos mais diversão por aqui. É só escolher o vídeo da direita ou da esquerda, clicar nele e curtir. Fique no lado incrível da vida.